Uma das coisas que eu sempre reparo como problema para a galera é comparar o que ocorre entre as metáfases e as anáfases. Como assim metáfases e anáfases? Vocês sabem que tanto na mitose como na meiose, nós temos 4 subfases, tanto na mitose como em cada uma das subetapas da meiose, que são prófase, metáfase, anáfase e telófase. Sempre assim. Então você tem uma metáfase da mitose e 2 metáfases na meiose. 2. A metáfase 1 e a metáfase 2. Você tem a anáfase da mitose e tem 2 anáfases na meiose, anáfase 1 e anáfase 2. Se você olhar para um desenho, você sabe reconhecer que metáfase ou que anáfase é essa? Só olhando direto você pode ter algum probleminha. Talvez seja fácil diferenciar a anáfase 1 da meiose da anáfase da mitose. Ou a anáfase 2 da meiose da anáfase 1 da meiose. Mas quando você pega a anáfase 2 da meiose e a anáfase da mitose, isso pode complicar. Por isso, a primeira coisa a você reparar é o seguinte. Quando você vai comparar as fases, você tem que saber qual é o número de cromossomos que a célula original tem. Lembra que se é meiose, a célula que vai entrar em meiose, ela tem que ter uma ploidia par. Por exemplo, ser diploide, tetraploide, etc. O comum de cair em prova pra gente são células diploides. E no meu desenho, as células diploides têm 4 cromossomos. Vai ficar um pouco esquisito, isso que eu vou fazer agora, mas só para tentar te ajudar um pouquinho mais a visualizar. Vamos chegar mais perto um pouquinho, ó. Tá vendo? Essa primeira célula tem os 4 cromossomos alinhados no meio dela. Na segunda célula nós temos os pares de cromossomos alinhados no meio dela. E essa aqui de baixo só tem 2 cromossomos. Os 2 no meio da célula. Célula aqui de cima, ó. São 8 cromossomos. 8 cromossomos. Célula aqui de baixo, 4 cromossomos, cada um com 2 cromátides. E olha essa aqui. 4 cromossomos, beleza? Então, quando a gente analisa os dois, deixa eu voltar para cá, a minha base original da minha filmadora Ultra Mega Plus importada. Na verdade, meu celularzinho ajudando bastante nessas épocas de videoaula. Tá aqui pra gente de novo. Então, quando a gente analisa, a primeira grande diferença a ver é essas células aqui têm os cromossomos no meio dela. Ou em pares, ou cada um por si. Não tenha dúvida, estamos falando de metáfases. Nessa célula aqui estão acontecendo separações. Como cromátides ou cromossomos estão sendo separados, aqui nós temos anáfase. Então as 3 da nossa esquerda são metáfases. Metáfase, metáfase e metáfase. As 3 da direita são anáfases. Com 3 anáfases aqui pra gente. Agora, para de diferenciar, qual é metáfase da mitose ou metáfases da meiose? Qual é a anáfase da mitose ou quais são anáfases da meiose? Bem, olha só. Se o número de cromossomos inicial era 2n igual a 4, quando eu tenho a metáfase da mitose, você vai ver os 4 cromossomos alinhados no meio da célula. Um cromossomo do lado do outro, os 4 alinhados. E isso você vê nessa figura de cima. O cromossomo vermelho, o verde, o azul e o rosa, os 4 cromossomos, estão alinhados no meio da célula. Então essa de cima é a metáfase da mitose. E o que caracteriza ela, vamos colocar bonitinho para não esquecer. Alinhamento dos cromossomos no meio da célula. É a placa equatorial formada na metáfase da meiose. Na metáfase 1 da mitose, ela vem depois da prófase 1. E uma coisa muito relevante da prófase 1 da meiose é o pareamento dos cromossomos homólogos. Então os cromossomos estão pareados. Na metáfase 1 da meiose, os pares de cromossomos aparecem no meio da célula. Está aqui, ó.
o par vermelho e azul, o par rosa e verde. Então, essa é a metáfase 1 da meiose. Não precisa chamar de metáfase 1 da meiose 1, está sendo redundante, tá? Eu até coloquei isso no meu esquema, mas é porque eu tinha que fazer quebradinho, cena a cena, porque o quadro não é tão grande. Então o nome certo é metáfase da meiose. E nessa aqui o que você vê? Você vê os pares de cromossomos alinhados no meio da célula. Gente, e o desenho de baixo também é metáfase. Só que nessa metáfase aqui, o número de cromossomos é a metade do original. Por que é metade do original? Porque já rolou a meiose 1. Então as células filhas tiveram uma redução do número de cromossomos. A meiose 1 é uma divisão reducional. Então se reduziu a metade, se tem metade do número de cromossomos, se o original eram 4 cromossomos, agora vão ser 2, ó, e tem 2 aqui. Então essa é a metáfase 2 da meiose. E o que caracteriza ela mesma? Na metáfase 2 da meiose, alinhamento dos cromossomos no meio da célula. Angel, mas como é que eu vou diferenciar essa metáfase 2 aqui da metáfase 1? Lembra que eu falei que você tem que se ligar no número de cromossomos, né? Quantos cromossomos tem no início do processo? 4. Na metáfase da mitose, os 4 vão estar no meio da célula. Na metáfase 2 da meiose, vai estar só a metade. Se são 4 cromossomos, só terão aqui 2. Tá legal? Como botei muita informação, deixa eu sair um pouquinho da frente para se algum amigo ou amiga quiser tirar o print logo agora e facilitar a vida. Beleza? Vamos voltar. E agora? E para comparar as anáfases? Esquema semelhante, né, gente? Se eu tinha os 4 no meio da célula, eles vão se separar e eu vou ter agora 8 cromossomos. Já, mas como assim 8? Gente, olha, o vermelho tinha 2 cromátides. Se separaram. Agora eu tenho um cromossomo em cima, um cromossomo embaixo. Cada cromossomo com uma cromátide apenas. Aqui, então, eu estou falando da anáfase da mitose. E o que caracteriza a anáfase da mitose... Deixa eu botar aqui só porque está ficando bonitinho, né? Se a anáfase da mitose, o que caracteriza é a separação das cromátides irmãs. Aquelas que vêm com a mesma estrutura de DNA. No desenho de baixo tem diferença? Tem. Talvez seja ruim de ver porque está muito juntinho, mas o que está acontecendo é o cromossomo vermelho para cima, o azul para baixo. O verde para cima, o rosa para baixo. Aqui é a anáfase 1 da meiose. Na anáfase 1 da meiose, o que ocorre de característico? Para a gente falar separação dos cromossomos homólogos. Então aqui ocorre a separação dos cromossomos homólogos. Super característico da anáfase 1 da meiose. Te lembra o cromossomo homólogo? É aquele cromossomo de mesmo tipo. Um veio do pai e um veio da mãe. Se tem um gene para uma característica, no outro cromossomo também tem um gene, talvez outro alelo da mesma característica. E o último cara aqui de baixo. Separação de cromátide de irmã também, né? O azulzinho, ó, se separou, uma cromátide para cima e uma para baixo. O rosa também. Como é que eu diferencio da anáfase da mitose? Quantos cromossomos separaram aqui? 4. São 8 cromossomos. Quantos cromossomos separaram aqui? 2. O azul e o rosa. São 2 cromossomos, tendo 4 agora aqui na célula. Então, essa é a anáfase 2 da meiose. Na anáfase 2 da meiose, o que ocorre de relevante? Separação dos cromossomos, ou melhor, das cromátides, já sai da frente, irmãs. Mas é a mesma característica da anáfase da mitose. Sim, é. Qual é a diferença?
quantidade de cromossomos, de cromátides formadas. Aqui nós temos 8 cromátides, 8 cromossomos, 4 cromátides, 4 cromossomos. Porque na anáfase 2 da meiose, já rolou uma separação anterior dos cromossomos homólogos. Por isso, o número de cromossomos que entrou foi a metade e tem só essa formação aí presente no meio. Tá legalzinho? Então, galera, eu vou dar até uma ampliada um pouquinho mais, uma aproximada para você, para facilitar o seu print em relação ao desenho que você vai ter. Printa aí para ficar bonito. Printa